Fala galerinha, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho de Joanna Lannister, esposa de Tywin Lannister e mãe de Cersei, Jaime e Tyrion Lannister. Joanna nasceu em um ramo menor da casa Lannister. Seu pai era Jason Lannister, irmão mais novo de Lord Tytus Lannister. Ela tinha um irmão chamado Daemon, do primeiro casamento do seu pai, e 5 irmãos mais novos, sendo o mais velho deles o Stafford. Ela também tinha uma irmã mais velha bastarda, chamada Lenora. Joanna foi para as Terras da Coroa em 259 depois da conquista, para a coroação do rei Jaehaerys II Targaryen, se mantendo como dama de companhia para a princesa e futura rainha Rhaella Targaryen. Só que nesse meio ali de King's Landing, ali, que era complicado, todo mundo já sabe, né? Muitos rumores na corte davam conta de que Joanna havia dado a sua virgindade ao príncipe Aerys II Targaryen na noite da coroação de Jaehaerys, se tornando amante dele depois da sua própria coroação como rei. No entanto, o grande mestre, o Pycelle, aquele que vimos em Game of Thrones, ele insiste que os boatos eram infundados, já que Tywin Lannister não teria casado com Joanna se esses rumores fossem verdade, uma vez que Tywin era um homem orgulhoso e não era acostumado a se banquetear com sobras de outros homens. Joanna casou-se então com seu primo Tywin Lannister em 263 depois da conquista, em uma luxuosa cerimônia no Grande Septo de Baelor. No dia do casamento, Tywin Lannister sorriu, e isso era muito raro. No entanto, durante a festa de cerimônia, o tal do Aerys, já bêbado, brincou sobre o fato da tradição da primeira noite ter sido banida e tomou liberdades incomuns com Joanna durante o ritual de se despir e levar os noivos para a cama. Não muito tempo depois, Joanna foi dispensada de seus serviços, enquanto a rainha Rhaella se fazia de cega para a maioria das infidelidades do marido. Ela não aprovava o fato dele transformar as senhoras em suas prostitutas. Joanna não foi a primeira e nem a última a ser dispensada da corte. Ela foi embora para Rochedo Casterly por fim e raramente retornou para as Terras da Coroa. O casamento de Joanna e Tywin Lannister foi reportado como feliz. Joanna se mostrou uma confiável conselheira e companheira de Tywin. Sua influência sobre o marido era tamanha que se dizia que os 7 reinos eram comandados por ele como mão do rei, mas em casa era governado por sua senhora e sua esposa. Em 266 depois da conquista, Joanna deu à luz a Cersei e também ao Jaime, com a presença de Tywin. O rei Aerys ordenou que Tywin levasse as crianças para a corte quando elas possuíssem idade para viajar. No entanto, com a morte de Lord Tytus em 267 depois da conquista, a mão do rei viajou para Rochedo Casterly para o funeral do seu pai. Junto dele, o rei Aerys, seu filho Rhaegar e metade da corte, todos viajaram para as terras ocidentais, permanecendo grande parte do ano de 267. Joanna compareceu ao torneio de aniversário nas Terras da Coroa em 272, para a celebração dos 10 anos do governo do rei Aerys. Ali, o rei a insultou, perguntando sobre seus seios e se haviam sido arruinados com a amamentação, já que eram, em suas palavras, empinados e orgulhosos. O Tywin Lannister, que estava presente durante o ocorrido, tentou, tomado pela fúria, deixar no dia seguinte o cargo de mão do rei, mas o Aerys recusou a liberá-lo. No ano seguinte, já em Rochedo Casterly, uma de suas aias viu Cersei e Jaime em uma atividade de cunho sexual. Joanna demitiu a servente, mudou o quarto do Jaime para outro lado do castelo e colocou um guarda na porta do quarto de Cersei, dizendo que se fossem pegos fazendo aquilo novamente, ela seria obrigada a contar para o pai deles. Mas não muito tempo depois, no mesmo ano, ela veio a falecer, dando à luz a Tyrion em 273. Bom, durante o seu tempo como dama de companhia da rainha Rhaella, Joanna se tornou muito amiga da princesa de Dorne, outra membro da corte. A princesa dornesa tinha 2 filhos,
Oberyn Martell e Elia Martell, que ainda não estavam prometidos em casamento, e as duas mulheres então planejavam que suas crianças casariam entre si. Infelizmente, Joanna veio a falecer no parto enquanto os Martells estavam a caminho de Rochedo Castle. Uma vez posto o caso, Lord Tywin recusou veementemente todas as ofertas, Jaime e Elia ou Cersei e Oberyn. Ao invés disso, ofereceu o recém-nascido Tyrion Lannister para se casar com Elia Martell, em uma oferta com um objetivo bem ofensivo. Bom galera, essa foi a história de Joanna Lannister, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.